Salve Clube do Fim! Hoje, um tributo a Ricardo Boechat. Por quê? É data especial, é aniversário do cara, aniversário da morte do cara? Não, só me deu vontade, cara. O rei dos jornalistas, universalmente amado ou quase? Um raro caso de unanimidade inteligente. E aí, o que vocês me dizem? Boechat, saudade? Você pode participar do nosso clube de canais, é o Clube do Fim. Aí você ganha acesso ao nosso grupo e manda uma mensagem aqui no meu Xiaominho, às vezes me criticando de maneira muito dura. Ainda assim, vou ouvir com muito carinho. O jornalismo brasileiro perdeu hoje um dos seus maiores e mais importantes nomes. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. A tragédia aconteceu por volta de meio-dia. Cerca de uma hora depois, com a confirmação da morte de Ricardo Boechat, o jornalista José Luiz da Atena deu a notícia. Informar os senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje. Bom, eu sou jornalista, a Ana é jornalista e, obviamente, a gente tem algum apreço pela figura do Boechat. Muito celebrado na Band, né, cara? Como, mais do que um jornalista, um professor, um mestre do ofício, sabe? Ana, a notícia nos pegou de surpresa, o Bolsonaro tinha acabado de assumir, né? O clima pra gente, assim, percebia aquilo como uma ameaça para o Brasil, era o pior possível, daí vem a notícia do Boechat, que era um cara que você esperava que tivesse ali para noticiar as notícias desse mini apocalipse, né? Como é que você recebeu aquilo? Eu lembro de ficar bastante chocada, né, como todo mundo, mas especialmente de ter consciência de que a gente estava perdendo um aliado, não digo nem um aliado político, mas um aliado no jornalismo, alguém que teria a capacidade de lidar com o que a gente já imaginava que estava por vir, com a intensidade que o momento precisava. Parecia mais uma de uma série de desgraças que estava acontecendo naquele período. Fiquei imaginando na época quais seriam os comentários do Ricardo Boechat na época do Golden Shower, que aconteceu logo em seguida. Ele ia descer muito o cacete no Bolsonaro. Não trabalhei com Boechat, não tive o privilégio. Trabalhei com gente que trabalhou e saiu muito feliz, né? Minha relação é a de telespectador, é de ouvinte, é a mesma que a sua, né, cara? E um momento que me impressionou, me conquistou, foi o momento que o Boechat não tinha nada a ver com jornalismo. Pelo contrário, tinha saído do ar, não estava nem trabalhando, porque teve um episódio agudo de depressão. A postura desse homem nessa ocasião, bicho, foi um negócio assim para educar o Brasil inteiro para esse assunto, sabe? Eu sou ateu, sabe, gente, mas eu brinco dizendo que a depressão aí agora uma expectativa enquanto passa o avião e você, frase final. Depois que esse desgraçado passar e a mosca também para de perturbar, vocês devem estar imaginando, bom, agora ele vai dizer que se converteu, alguma fé. Não me converti, não. Eu continuo ateu, mas descobri que metade do que a Bíblia fala é verdade. Qual metade? A do inferno. Porque quando você tem depressão, você descobre de fato que o inferno existe. Quando eu voltei, eu me senti no dever de dizer para as pessoas o que tinha acontecido, de dar esse depoimento. Isso, cara, é de uma coragem brutal, né? Eu sei por experiência própria que quando a gente revela muito do próprio mundo interno, do próprio mundo subjetivo, o julgamento vem até para as coisas que já te vitimizam, sabe? Então as pessoas jogam aquilo de volta em você. E o Boechat, ele ouviu isso de uma parte mais maldosa do público. Pode ter certeza disso, tá? Ih, rapaz, mas esse cara aí tem depressão, ele é doidão? Vai me informar como? Então é um homem que calculou esse risco. Não é bobo, tá? Sabia o tamanho desse risco e foi lá, em público, falar do problema dele. Não precisava, tinha a menor necessidade. Mas me senti na obrigação de educar. Isso aí não traz publi, isso aí não traz outra bancada de telejornal, isso aí não traz nenhum lugar de melhor para ele, tá? Tem que ter muita coragem. O depoimento que eu dei na volta, dizendo para as pessoas que eu tinha tido depressão, o quanto era importante não esconder a depressão, o quanto era importante perceber os sintomas, tratá-la, saber que ela tem cura, que ela pode ser controlada. Esse depoimento virou uma postagem no YouTube ou no Facebook, não sei. Deu 17 milhões, a postagem disso deu 17 milhões de acessos, sei lá que nome tem.
Boechat era mesmo um grande jornalista, né? Mesmo no seu momento mais difícil, ele não abandona o desejo de informar. É muito, muito tocante, muito educativo e muito necessário o que ele fez também. O quanto era importante não esconder a depressão, o quanto era importante perceber os sintomas, tratá-la, saber que ela tem cura, que ela pode ser controlada. Verdade seja dita, diz que a relação com o Boechat, dentro da relação, nem sempre era muito fácil. Então vinha a correção e a correção vinha de maneira ostensiva. Ó, aqui é com C, ali é com S, esse lead tá muito longo, virou nariz de cera, essa informação tá incompleta. Era esse tipo de cara e era brigão. Para você que não sabe, telejornalismo é feito sempre com fita crepe, porque o panorama técnico é sempre escabroso, sobretudo em alguns lugares em que o Boechat trabalhou, tá? Que eu conheço bem. Que fofoca. E com muito estresse. Não se faz TV sem estresse. É gritaria. Ih, rapaz, no fim todo mundo se entende. No fim todo mundo bebe uma cachaça em Superagui e pede perdão um pro outro. Isso foi bem específico. Como é que o Boechat ensinava aos seus? Será que vem bomba ou elogio? Exigente. Ele normalmente enviava críticas às reportagens. Nesse, o recado foi com ironia. Minha gratidão ao autor da pegadinha era para reclamar de um probleminha de digitação. Aqui por sobrar palavra na frase cerca de mais de 320 mil... Olha lá, a galera que preparava o texto dele, cara. Não tinha paz. Eu fazia a mesma coisa pro Heródoto Barbeiro. Fiquei fazendo isso por meses pro Heródoto. E aí eu falei, não, eu fazia isso pro Heródoto. Falei pro colega, né? Ah, eu fazia pro Boechat. E nós dois admirávamos, né, cara? Heródoto e Boechat, né? Falou, não, o Heródoto reagia assim. Fala, porra, você é um cara de muita sorte. O Heródoto é budista, né? E o Boechat é anarquista. Então é diferente, amigo. É perigoso. Essa gente é perigosa. Para quem não sabe, a gente considerava o Boechat um artista. É porque muitas vezes ele escrevia o recado e mandava junto a ilustração. O cara era desenhista. Bem-vindos ao nosso quadro, porque também somos jornalistas artistas e temos quadros para mostrar. Cadê a nossa produção? Ah, tá aí na tela, tá vendo? São 3 paisagens que mostram o sul do Brasil e aplicadas nessas paisagens temos aí um trabalho da Ellen, tá aparecendo aí na tela, a arroba da nossa artista, que tá realizando essa nossa visão aqui, ó. Eu acho isso muito importante, sabe, Ana? Arte, não quero parar de fazer, não tem jeito. E aqui, parece bobo, mas tem um princípio, né, de fusão da cultura local com aquilo que chegou pra gente, colonizou nossas mentes, o videogame, o cinema, é com isso que a gente quer trabalhar, né? Então, é um princípio que se faz presente no Brasil, em 22, no Mangue Beach e agora no Meteoro, Ana. E aí, tá curtindo esse projeto? Sempre lembrando que eu ainda não sei o que eu vou fazer com essas artes. Se você tiver alguma ideia, me diz aí. Talvez eu sorteie para os membros do nosso clube, talvez eu decore alguma via pública, ou talvez eu não resista à tentação e pegue para mim. De qualquer forma, a gente gastou uma grana aí nesses quadros que eu tô percebendo que talvez eu não vá recuperar, mas é isso aí. A gente quer fazer arte. A economia, a gente vê depois. Rapaz, tá certo isso. Tá, de novo, parece que eu tô elogiando o trabalho de casa aí. Mas o que eu acho muito interessante dessa proposta também é que tem técnicas. Eu gosto muito dessa coisa de técnicas diferentes e de juntar coisas completamente diferentes. Uma pira que eu particularmente gosto muito no coisa do dadaísmo, assim, sabe? É uma coisa meio bidimensional, meio tridimensional, e aí a gente tem uma coisa super tradicional também da pintura, né, e essa pintura regional, que é também bastante tradicional, com beads, que é uma coisa super pop, né, e tem uma relação muito forte com pixel art também, né, com videogame. Eu gosto muito dessa mistura de mundos imisturáveis. Gente, aconteceu. Olha lá, ó, chegou um superchat. Pena que não é uma mensagem muito simpática. Pô, Árvore, tá parecendo com o Gengivão. Gengivão, pra você que não sabe, é o Alan dos Santos. E como eu sou careca, uso óculos e tenho barba, o pessoal diz que eu sou parecido. Rafael, não é a primeira vez que eu ouço isso, infelizmente, mas é a primeira vez que eu ganho R$10 pra ouvir isso. Então, muito obrigado. Não gostei. Que isso? Asmei.
O momento mais marcante do Boechat talvez seja a briga com o Malafaia, o cara que senta na bancada do telejornal, o outro fica lá, quero debate, né? E o Boechat se sai com, não, vá procurar uma rola, que é uma versão, Ana, muito mais brasileira do que fez o Bertrand Russell, famoso filósofo, né? Ele teve o azar de ser contemporâneo à ascensão do nazismo, aí tinha um nazista lá que ficava escrevendo uma carta atrás da outra para ele. Bertrand, debate comigo, quero debater minhas ideias, você não aceita o debate livre, Bertrand. Aí o Bertrand Russell, rapaz, escreveu uma carta e um artigo lá e dizia assim, ó, nada de bom pode sair de um debate entre nós porque nossos princípios morais são radicalmente diferentes, então simplesmente não vai rolar. E o Boechat fez meio que a mesma coisa, né, cara? Que é o certo, sabe? Desculpa, mas o debate é superestimado. Avisa ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Ô, Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. O que é que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário. Você é rico. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. Eu sabia dessa história dele mandar o Malafaia procurar uma rola, mas eu nunca tinha ouvido o áudio completo. É muito melhor do que isso. Põe todas as letrinhas daquilo que o Malafaia é e representa. Boechat, gigante nessa mesmo. De verdade, é muito melhor do que só mandar ele procurar uma rola, viu? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário. Vocês sabiam que a cadeira do Boechat lá na Band virou meio que um objeto de culto? Vamos ver se é bonitinho ou se é esquisito. Muito obrigado, todo mundo tá ligado na Band News FM nesta dura manhã de terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, o primeiro jornal... não é nem esquisito nem bonitinho, é forte e emocionante, né? Que essa cadeira, bem aqui na minha frente, onde ele sentou por 13 anos, essa cadeira vai ser aposentada. Ninguém nunca mais vai sentar nessa cadeira. Essa é dele. Eternamente é do Boechat. Os colegas que trabalharam com o Boechat, todos, Ana, revelam assim um sentimento de admiração por esse homem que me espanta muito, né? E eu fico olhando para aquele cara, corrigindo todo mundo e tal, e percebendo que existia ali algum tipo de autoridade legítima, o que me faz pensar um pouco, Ana, sobre a validade da hierarquia e da liderança. Chefe tem muito, a gente obedece porque não tem outra escolha. Essa é a real. E essas pessoas, talvez elas tivessem encontrado ali um líder legítimo, que elas tinham vontade de seguir, uma autoridade válida, que elas tinham vontade de novamente, seguir. Porque, pô, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que jornalismo ele tá colocando no ar. Não, esse cara sabe confrontar o interesse do comercial. Pera, esse cara sabe me proteger do pastor que quer me derrubar. Esse cara merece. Eu tô com ele. Boechat, pra onde é que você vai? O que eu tenho que fazer? E aí a galera seguia, né? Então, é meio que a banda do Chico Buarque, Ana. A banda passa, encanta a gente, e todo mundo para o que tá fazendo para seguir, para ir atrás. Esse é o Boechat. Boechat era a banda do homem só. Deus, me permita chegar lá. Eu não sou ateu, ao contrário dele. Toda perda, ela é muito dolorosa. Todo mundo que viveu isso sabe. A gente está falando da perda de um jornalista que foi muito, muito, muito importante, e à medida que o tempo passa, a gente só percebe o quão importante Boechat foi para a história desse país e a falta que ele nos fez nos últimos anos. Para quem está em volta dele, essa perda é nítida. Ver essas imagens, desculpa, me emocionei, porque essa perda é nítida na figura da cadeira, da presença, sabe? O buraco na vida dessas pessoas é muito visível. O buraco na vida do país também. Embora nem sempre nós nos lembremos no dia a dia do Boechat, tenho certeza de que quem estava em volta dele lembra o tempo todo. Nós, o resto, a gente conhecia ele como espectadores, nem sempre a gente se lembra, mas eu tenho certeza de que a gente sente os efeitos da falta dele. Obrigada por tudo, Boechat.